Christine nasceu na Austrália, em uma família grega muito pobre, e foi registrada como sem nome no hospital. Isso mesmo! No espaço onde deveria estar o nome, estava escrito apenas Unnamed Female Child, criança do sexo feminino, sem nome. Ela foi deixada em um orfanato, rejeitada desde o nascimento. Passou os primeiros anos da vida se sentindo como se não existisse para ninguém. Mais tarde, foi adotada por uma família amorosa, mas mesmo assim carregava as marcas do abandono e do abuso que sofreu em sua infância. Christine cresceu se sentindo invisível, quebrada e sem valor. Até que um dia, ainda jovem, em uma reunião cristã, ouviu alguém dizer: Deus te conhece pelo nome. Ele te viu antes mesmo de você nascer, e já havia escrito sua história. Naquele momento, algo mudou dentro dela. Pela primeira vez, ela acreditou que não era um acidente. Deus não só sabia quem ela era, mas tinha um propósito único e poderoso para sua vida. Christine começou a servir na igreja, evangelizar nas ruas e estudar a Bíblia com fervor. Anos depois, ela fundou a 21, uma das maiores organizações do mundo de combate ao tráfico humano, resgatando milhares de mulheres, homens e crianças da escravidão moderna. A menina rejeitada, esquecida e sem nome, foi chamada por Deus para dar nome, voz e liberdade a outros que também se sentiam invisíveis. O mundo pode tentar te rotular ou te apagar, mas Deus te chama por nome. Ele vê você onde ninguém mais vê. O seu passado não anula o seu propósito. Seu chamado é único, insubstituível e cheio de impacto eterno. William Borden nasceu em 1887, nos Estados Unidos, em uma das famílias mais ricas do país. Ele era herdeiro de uma fortuna imensa, literalmente um bilionário em valores atuais. Aos 16 anos, ao terminar o colégio, seus pais lhe deram um presente luxuoso, uma viagem de um ano ao redor do mundo. Enquanto muitos jovens aproveitariam para gastar, festejar e aproveitar os prazeres da vida, William teve uma experiência diferente. Durante a viagem, ele viu a pobreza extrema, a fome e a ausência do evangelho em muitos lugares. Deus começou a inquietar seu coração com uma ideia ilógica: abandonar toda sua fortuna para se tornar missionário. Quando voltou, William escreveu em seu diário 2 palavras: sem reservas. Ele ingressou na Universidade de Yale e se destacou como aluno e líder cristão. Fundou grupos de oração e missões no campus. As ofertas de trabalho e heranças começaram a bater à sua porta, mas ele continuava firme no chamado. Mais tarde, ele recusou propostas de negócios milionárias e escreveu novamente em seu diário: sem retorno. Formado, ele decidiu ir ao Egito para estudar árabe. Queria evangelizar muçulmanos no interior da China. Um plano ousado, arriscado, e aos olhos de muitos, sem sentido. Mas semanas depois de chegar ao Egito, William adoeceu com meningite e morreu. Tinha apenas 25 anos. No seu diário, encontraram suas últimas palavras escritas pouco antes de falecer: sem reservas, sem retorno, sem arrependimentos. O chamado de Deus pode parecer estranho, pode não seguir a lógica do sucesso, do conforto ou da segurança. Mas quando confiamos nele, mesmo que não vejamos os frutos com os nossos olhos, Deus multiplica o impacto da nossa obediência. O testemunho de William Borden inspirou milhares de missionários nas décadas seguintes. Ele morreu jovem, mas viveu profundamente. Eliseu não era profeta, não era famoso, nem estava procurando um chamado ministerial. Ele estava simplesmente trabalhando no campo, arando a terra com bois. Era um dia comum, como qualquer outro. Ele estava suado, sujo de terra e focado no seu serviço. De repente, o profeta Elias, o maior profeta de Israel na época, passou por ele, sem dizer uma palavra, e simplesmente lançou seu manto sobre Eliseu. Aquilo era simbólico, significava que o chamado de Deus havia chegado para ele. Eliseu entendeu imediatamente o que aquilo significava, e fez algo radical. Matou os bois,
destruiu o arado, cozinhou a carne e fez uma festa, se despedindo da antiga vida. Ele decidiu seguir Elias e se tornar seu discípulo, mesmo sem entender tudo o que viria depois. Não foi num culto, nem numa visão, nem num grande milagre. Foi no campo, no cotidiano, no meio do trabalho. Deus escolheu aquele momento, aparentemente comum, para chamar Eliseu para algo extraordinário. Hudson Taylor nasceu na Inglaterra, em 1832. Desde pequeno, ouvia seus pais orando por missões, especialmente pela China. Mas ele mesmo não queria nada com isso, até que teve um encontro profundo com Deus em sua juventude. A partir daí, nasceu em seu coração um chamado claro: ir à China pregar o Evangelho. Na época, a China era fechada, hostil e perigosa. Não havia conforto, nem estrutura, nem segurança. E Taylor era apenas um jovem sem recursos, sem contatos e sem apoio da maioria das igrejas. Mesmo assim, ele deu um passo de fé. Quando compartilhou seu chamado, muitos o chamaram de louco e irresponsável. Disseram que ele não duraria uma semana. Mas ele respondeu com coragem: Deus não é alguém que falha com os que confiam nele. Hudson abriu mão de tudo: carreira, namoro, conforto e até a aprovação dos homens. Foi para a China sozinho, aprendeu a língua, vestiu-se como chineses, viveu entre eles e pregou o Evangelho durante 51 anos. Ele fundou a missão do interior da China, que levou mais de 800 missionários, construiu escolas, clínicas e plantou centenas de igrejas. Até hoje, o impacto do seu chamado é sentido entre os cristãos chineses. Mas nada disso foi fácil. Ele enfrentou fome e doenças, perseguição, perda da esposa e filhos. Mesmo assim, ele nunca recuou. Em um de seus diários escreveu: Deus usa homens fracos, que confiam num Deus forte. Gladys Aylward era uma mulher britânica simples, que trabalhava como camareira em Londres no início do século XX. Ela não era rica, não tinha muito estudo e foi recusada por várias agências missionárias por não ter preparo suficiente. Mas Deus havia colocado em seu coração um chamado: ir para a China para cuidar de crianças e pregar o Evangelho. Como ninguém a enviou, ela fez algo radical. Comprou com suas economias uma passagem de trem sozinha e foi para a China sem apoio de missões, sem saber chinês, sem nenhuma promessa, apenas com a convicção de que Deus a estava chamando. Ela enfrentou perigos na viagem, quase morreu na travessia pela Rússia e chegou à China sem nada, mas com o coração cheio de fé. Gladys começou ajudando uma missionária idosa em uma pousada que recebia viajantes. Ela aproveitava as noites para contar histórias bíblicas para os hóspedes. Aos poucos, começou a ganhar o respeito da comunidade local. Quando a outra missionária faleceu, Gladys continuou sozinha. Durante uma rebelião na região, o governo chinês a procurou para ser inspetora de pés, uma função para ajudar a acabar com a prática cruel de enfaixar os pés das meninas, mutilação tradicional chinesa. Gladys usou essa oportunidade para evangelizar, cidade por cidade. Mas seu maior ato de fé veio anos depois. A guerra com o Japão chegou à sua vila, e Gladys teve que fugir com mais de 100 crianças órfãs, atravessando montanhas a pé por dias, sem comida, sem proteção, apenas confiando em Deus. Todas as crianças sobreviveram, e por onde ela passava, deixava marcas, vidas salvas, curadas e transformadas. Gladys viveu quase 70 anos na China, e até hoje é lembrada como uma heroína da fé. Tudo isso porque ela disse sim ao chamado de Deus, mesmo sendo apenas uma camareira. O chamado de Deus é muito maior do que nosso conforto. Quando você diz sim, Deus alcança vidas através de você. Você pode achar que não tem muito, mas Deus só precisa de um coração disposto. Uma vida rendida a Deus pode mudar o destino de muitos. O seu chamado pode ser a resposta da oração de alguém. Essa é a história das 5 coisas que precisamos saber sobre o chamado de Deus. Se gostou dessa história, deixa seu like. Compartilhe com mais pessoas esse vídeo. Agora vamos fazer uma oração.
Senhor meu Deus, eu venho diante de ti com o coração aberto, às vezes temeroso, mas desejoso de te obedecer. Sei que o teu chamado sobre minha vida é único, pessoal e cheio de propósito. Mesmo que eu não entenda todos os teus caminhos, escolho confiar que os teus planos são maiores que os meus. Chama-me, Senhor, mesmo quando eu estiver ocupado demais, ferido demais ou desacreditado de mim mesmo. Que eu ouça tua voz suave no meio da correria da vida. Dá-me coragem para responder com fé, mesmo quando o caminho parecer incerto. Ensina-me a abrir mão do controle, a andar pela fé e não pela vista. Que o teu chamado em minha vida não seja apenas para mim, mas que através de mim, outras vidas sejam alcançadas, curadas, salvas e restauradas. Usa minhas mãos, minha voz, minha história e até minhas feridas para tocar os corações que tu queres alcançar. Eu digo hoje, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Não quero reservas. Não quero retorno. E, com a tua graça, não terei arrependimentos. Em nome de Jesus. Amém.